Quem me dera. Eu apanho demais também, João. Bom, gente, então, hoje aqui, quarta-feira, dia 6 de maio, com muita honra e alegria aqui que eu fiz um convite ao meu amigo João Maurício Deodato, ele aceitou o convite, para minha alegria, né? Eu conheci o João há uns anos atrás, numa palestra presencial na FEM, ele foi convidado pelo coordenador Carlos Eduardo, e depois a gente ficou amigo, assim, ele me conheceu como guitarrista, ele também é um guitarrista também, né, João? Tem o CD dele aqui, mas, obviamente, que o currículo do João não dá nem para a gente falar dele aqui, porque senão eu gastaria o tempo todo da palestra aqui, tá, gente? É a idade. É a idade. Mas o João é um professor catedrático da Universidade de Pernambuco, de Recife, né? Atualmente, ele é pesquisador, tem doutorado, tem vários pós-doutorados também, né? Alguns de curta duração, né, João, inclusive, em vários lugares do mundo, é professor visitante de vários lugares do mundo também. A gente não dá para poder ler tudo aqui, mas eu acho que... Tá bom, já está de bom tamanho para a gente entender quem é o João. Os livros dele eu tenho todos aqui, inclusive, aqui em casa, né? Ética e retórica. Tem um livro fantástico seu, João, que eu estou lendo atualmente, chama Uma Teoria da Retórica, da Norma Jurídica e do Direito Subjetivo. Estou adorando esse texto, tá? Vou recomendar para a faculdade também. E, João, fica à vontade, se você quiser começar já a sua palestra, e no final, gente, a gente vai abrir para perguntas. As perguntas devem ser feitas no chat, tá? E aí eu repasso a pergunta para o professor João Maurício Deodato, ok? Ô, Juliano, então, antes da gente começar, pessoal, dá uma conferida aí, tem muito microfone ligado. Isso. Da nossa colega aqui, Núbia, Luana, eu não sei se estava aberto. Núbia, eu acho que seu microfone está ligado. Confere aí se o microfone de todo mundo está desligado para a gente evitar a microfonia. Tá O meu também vai ficar desligado também durante a palestra, tá? Por Beleza. favor. É só para não ficar vazando aqui. Isso, agora deu certo. Tem mais alguém com o microfone ligado aí? Juliano, você como administrador da sala, você consegue silenciar. Você pode silenciar os microfones. Ah, tá. Deixa eu ver se eu acho mais algum aqui. Beleza. Para a gente não atrasar, pode começar. Pode ficar à vontade, João. Professor. Então, pessoal, eu pensei numa coisa mais assim, debatida, né? Não preparei exatamente uma palestra, porque assim, pela internet, talvez, eu sempre tenho feito, viu, Juliana, ou você, ou qualquer pessoa querendo interromper e dizer que alguma coisa não está clara. Sim. Eu anotei assim, uma série de pequenos assuntos, como se fossem, não uma palestra sobre um único tema, né? Uhum. Você sabe que a minha experiência assim, em universidades do primeiro mundo, acho que uma palestra só tem sentido mesmo quando o pessoal, os alunos, têm preparados textos anteriores sobre o conteúdo, sabe? Você perguntar, faça uma palestra sobre retórica no direito, fica muito difícil de ter um aproveitamento por causa da falta de um material comum, né? Sim, então, sim. como eu sei que e nunca né? Nunca isso previamente preparado no Brasil, aí eu pensei nisso, em pequenos comentários, eu vou tentar encadear, e aí você interrompe, os alunos podem ir mandando logo as perguntas para você, e você, Ok. à medida, né, pode voltar também para um assunto anterior, e eu volto, isso aí é uma coisa muito informal, não é? Tá ok, João, fica à vontade. Pensei assim. Então, veja, a primeira coisa que eu vejo nessa pandemia em relação a temas filosóficos, né, é essa crise de incerteza. Né? Veja, o ser humano sempre viveu e vai viver na incerteza. E parece que uma das características do nosso ser, ou como os tradicionais gostam de chamar, da nossa racionalidade, é essa coisa de pensar no futuro. Parece que os outros animais, a gente não sabe muito sobre isso, mas, sei lá, o MIT e outras instituições estão pesquisando. Pessoal interessado em sociobiologia, né? Estão tentando juntar experiências laboratoriais com as ciências humanas
sobretudo da filosofia, tradicionais. Isso, no meu ver, tem dado bons resultados. Então, eles estão mostrando que os animais não têm essa característica, né, de pensar, por não ter uma palavra melhor, pensar sobre o futuro. Mas o que é mais característico na nossa espécie é que nós sabemos de uma coisa que vai acontecer com certeza no futuro, que é a única coisa que a gente tem certeza, e essa coisa não é muito agradável, que é a morte. Então, o ser humano se angustia muito com o futuro, claro, não só com a morte, com o dia de amanhã, com o emprego, com o amor, etc, etc. Mas, no fundo, o que subjaz a isso é esse medo da morte, né? Que, aliás, é uma das bases da filosofia existencialista, que é uma das mais modernas, né, mais contemporâneas na cultura ocidental, que foi fundada por um dinamarquês chamado Kierkegaard. Né? Acho que ele era dinamarquês, que não é assim um filósofo de primeiro time como Heidegger e outros, e Kant, mas é um cara muito importante porque foi o iniciador dessa maneira contemporânea de ver o mundo. Então, eu acho que essa pandemia agravou muito essa incerteza em que nós já naturalmente vivemos. E a grande compensação que a modernidade trouxe para essas incertezas, que as incertezas são da espécie humana, mas a modernidade trouxe uma coisa firme, um tipo de conhecimento que ajuda muito, que é o conhecimento científico. Mas o conhecimento científico não é imediato, ele demora para se estabelecer, justamente porque é um conhecimento mais seguro. Não estou dizendo que ele é seguro, mas é mais seguro, então os cientistas não são opinativos apenas, né? Não é aquela história do eu-achismo. É difícil você convencer os colegas cientistas de uma determinada perspectiva. Então, por isso que as afirmações científicas demoram. E agora nós temos essa associação da incerteza, inclusive científica, com a internet, que é um veículo que exige, sei lá, informações diárias, sei lá, horárias, minutárias, que ninguém consegue fornecer. Né? As pessoas ficam sedentas por informações que, na verdade, não são informações. São o que eu chamo de premonições. Né? A televisão, com esses programas de jornalismo 24 horas, eles parecem que tem que fazer render uma notícia que nem notícia é. Né? Aí eles ficam horas e horas falando sobre a mesma coisa, se repetindo. Eu, particularmente, que já não sou tão jovem, não tenho paciência nenhuma. Né? É impressionante. E esse jornalismo, entre aspas, né, além de tudo, é muito ignorante do ponto de vista científico. Né? Então, realmente é um opinativismo. Você vê que os jornalistas, inclusive, eles estão à disposição dos telespectadores todos os momentos do dia, né? É de, sei lá, 5 da manhã às 5 da manhã. Ou seja, não dá tempo de adquirir informação, né? Eles só transmitem coisas que eles nem mesmo sabem direito o que significa. Exato. E, além disso, você vê que o pouco discurso científico que existe, que seria o nosso solo fértil, ele é desprezado pelas pessoas. Inclusive, eu diria, pela maioria das pessoas. Eu fico... como é que as pessoas lutam contra a pandemia, fazendo festas e se aglomerando. Parece aquelas procissões medievais na Europa para combater a peste bubônica. E aí a peste fica se transmitindo muito mais. Depois dessas discussões sobre terra plana, negar a evolução, sei lá, são coisas assim que eu não esperava nunca que houvesse voz para esse tipo de gente. Que esse tipo de gente existe, a gente sabia, mas havia filtros antes da internet que faziam com que a voz dessas pessoas não chegasse às outras. Então, alguém que fosse defender a tese de que a Terra é um prato cheio d'água, montado em 4 elefantes em cima de uma tartaruga gigante, e vocês não riam. Isso é verdade mesmo, quer dizer, é verdade, eu digo. Há desenhos, se vocês pesquisarem na internet,
sobre como grupos enormes de pessoas acreditavam que essa seria a configuração do nosso planeta. E hoje você vê que há clubes de terraplanistas, né, pessoas discutindo e se apoiando mutuamente. Eu acho que foi isso que Umberto Eco, né, o grande intelectual italiano, pouco antes de morrer, ele disse: "Rapaz, eu me preocupo que a internet trouxe voz aos imbecis." Eu não quero ser tão grosseiro assim como ele, mas trouxe voz a pessoas que antes eram filtradas, antes de chegar ao grande público. Fala aí, Juliano. Não, eu estou acompanhando o seu raciocínio aqui, João. Inclusive, assim, eu estava até lendo realmente esse texto um texto recente aqui no Umberto Eco, né, que chama Pape Alep Satã, né, que é um livro que ele lançou antes de falecer, inclusive, que ele fala muito sobre isso, inclusive, né? Ah, eu não conheço. É um livro de crônicas dele, bem interessante, assim, né? E ele fala muito sobre essa questão dessa emergência que a gente vive, essa sociedade emergencial, né? A gente tem pressa para tudo, né? E é um pouco isso, né? Esse acesso à internet, que facilitou muito o contato, como você falou, né? Possibilitou que essas pessoas que não eram ouvidas, elas passassem a ser ouvidas, inclusive, né? Pois é, isso é um dos lados, assim, digamos, que a gente precisa de ter um espírito crítico, que não é muito fácil de obter, principalmente nos jovens, né? Sim. Aí eu diria que esse seria o centro do que eu tenho a dizer para vocês aqui, né? Tentar imunizar contra esse tipo de discurso. Porque, veja, existem, na minha opinião, dois tipos de ignorância. Existe a ignorância sobre os dados empíricos, que é essa que a ciência procura resolver, ou ultrapassar, né? Saber como as coisas efetivamente são. Mas tem uma outra ignorância que eu acho mais grave e que a ciência não ajuda, que seria uma tarefa da filosofia e das humanidades em geral, que é a ignorância sobre o que fazer com esses dados empíricos. As decisões que você toma a partir desses dados empíricos. Uma vez de posse dos dados empíricos, que é a tarefa inicial do conhecimento científico. Quando eu digo científico, pessoal, não entendam também de um jeito assim, muita alta ciência, não. Eu falo conhecimentos empíricos. Na verdade, a ciência é o auge do conhecimento empírico, que é o conhecimento que eu considero essencial na teoria do conhecimento mesma, né? E o que significa conhecimento empírico? É o conhecimento que vem dos dados sensíveis, de visão, audição, olfato, paladar e tato. No fundo é isso, né? São conhecimentos que, embora trabalhados pela razão, como nós chamamos, as matemáticas e as capacidades analíticas e lógicas do nosso cérebro, elas partem, ou esse conhecimento parte, de visão, audição, olfato, paladar e tato. Isso é que são as vias empíricas, ou as vias da sensibilidade. Sim. E isso não pode ser desprezado, né? Você não deve também acreditar que o que é percebido empiricamente é o real ou o verdadeiro. Mas é um bom começo. Aí é que vem a necessidade do conhecimento humanístico, ou filosófico. Aí você vê, há vários, não sei se é fake news também, porque eu procuro não dar muita atenção a isso, sim, mas corre por aí a ideia de que o CNPq vai cortar as bolsas de humanidades, de uma maneira geral. Isso é uma imensa tolice, né? Achar que o conhecimento científico, né, o conhecimento empírico, como eu disse, a partir de visão, audição, olfato, paladar e tal, vai ser um conhecimento suficiente. Sim. Porque ele é cego, ele é totalmente cego. Você precisa de outras formas de conhecimento, muito mais difíceis de obter, para saber como lidar com esses dados. Como distinguir entre, sei lá, fake news e real news. E todas essas outras coisas que acontecem na nossa vida, né? Como escolher seus amigos, como escolher seu consorte, seu marido, sua esposa, sei lá o quê. Todos esses tipos de conhecimento que são propiciados por vias não científicas, né? E que, no sim, fundo, são os conhecimentos mais importantes, né? Como Aristóteles diz muito bem, seria o ideal se nós pudéssemos tratar apenas da verdade matemática. Mas, infelizmente, a imensa maioria dos nossos problemas não pode ser resolvida por essas vias, por meio do que ele chama de juízos ou silogismos evidentes, apofantes, né? Sim, sim.
Isso aí realmente é uma maravilha, mas eu não posso resolver os problemas que eu tenho na vida por meio deles. Se João é maior do que Paulo e Paulo é maior do que Pedro, logo João é maior do que Pedro. Muito bem, isso é certíssimo, maravilhoso. É um juiz apofântico. Mas o que é que eu vou fazer com isso na hora de escolher minha profissão? O que é mais verdadeiro? Casar com Maria ou casar com Joana? O que é mais verdadeiro? Ser médico ou ser contador? São perguntas importantíssimas que os juízes apofânticos e epidípticos da ciência não resolvem, né? Isso Aristóteles, embora fosse um partidário desses juízes apofânticos e epidípticos, que não é o meu caso, ele viu muito bem que esses tipos de raciocínio não satisfariam a nossa vida. Então, nós temos esses dois tipos de ignorância, né? Primeiro, obter os dados empíricos. E depois, repito, o mais importante, o que fazer com esses dados empíricos. E aí vem uma característica nossa, a partir daquela antropologia que eu mencionei no começo, né? O medo do futuro, que a espécie humana tem dois tipos de discurso. Claro, simplificando tudo nesse pequeno espaço que nós temos aqui. Então, o primeiro é esse discurso insatisfatório, que é, ou como disse Kelsen, o discurso descritivo. Tá? Você vê que Kelsen vai dizer, embora muita gente confunda isso, Kelsen diz que a ciência do direito é uma ciência descritiva, como a física e a matemática. Ou seja, como qualquer ciência. Sim. O direito não é descritivo, mas a ciência do direito é. Sim. Por isso que eu sempre discordei de posições que confundem as duas perspectivas, como, por exemplo, a de Carlos Cosse, de que o juiz e o advogado fazem ciência. Não, não fazem coisa nenhuma, porque o juiz e o advogado, a procuradora e a promotora, trabalham com outro tipo de discurso. E qual é esse discurso? É justamente o discurso normativo, e é um discurso que não descreve como os dados empíricos são, que já é suficientemente difícil, mas ele é mais difícil ainda porque ele procura dizer, essa segunda parte que eu já mencionei, o que nós devemos fazer com os dados empíricos. Sim. Então, o discurso normativo é um discurso que se dirige para o futuro. E é muito mais difícil, repito, e pretensioso do que o discurso empírico. Mas aí qual é o grande problema? Como eu disse antes, ele depende do discurso empírico para ser um bom discurso normativo. E rarissimamente você vê discursos normativos baseados em dados empíricos. Pegue, por exemplo, eu vou falar de uma teoria da argumentação bem famosa e que eu conheço bem, inclusive somos amigos, que é a do professor Robert Alexy. Sim. Veja, Alexy não é nenhum idiota, muito pelo contrário. Ele sabe que o que ele está dizendo ali, pensando no livro de que eu mais gosto, que é o Teoria da Argumentação Jurídica, Sim. que é de 1983, porque depois, a gente pode falar um pouco disso depois na sua carreira, ele ficou muito famoso, e eu acho que isso prejudicou um pouco o seu tino filosófico, né? Sim, sim. Eu me lembro de Trajano, aquele imperador que tinha um escravo junto só para dizer, olha o câncer, olha, esse cara é um bajulador, só porque o imperador, né, tão poderoso, podia terminar acreditando naquilo que os bajuladores diziam. Sim, sim. Você é o máximo, você é maravilhoso. E talvez isso tenha acontecido um pouco. É muito difícil resistir a isso, né? A bolha humana. Isso aconteceu com Habermas também, né, nos anos 2000 também, né? Muito também, né? Acho que sim. E mais até do que Alex. Exato. Foi ampliado, é um Alex ampliado. Inclusive que é mais famoso, e mais velho e mais... Sim. Guru. É muito guru dos outros. Sim, mas veja, aí esse discurso, Alex, por exemplo, quando ele diz como a teoria da argumentação deve ser, aquelas regras todas, sinceridade, coerência, etc., ele não deixa claro que ele está fazendo um discurso idealista, que aquilo é uma espécie de sugestão para como as pessoas, os seres humanos, devem se comportar, e não como eles efetivamente se comportam, desculpa. E como eu nem sei direito como eles se comportam,
eu prefiro gastar o meu curto tempo de vida em pesquisas empíricas. Eu também acho que os meus alunos, mesmo os mais velhos, não estão procurando um professor guru, sabe? Um Uhum. professor que diga como o mundo deve ser. Mas só dizer para os alunos como o mundo é, ou como eu acho que ele é, já vai fazer com que os alunos tenham uma perspectiva normativa sobre como ele deve ser, porque isso é da antropologia humana. Todo ser humano pensa no futuro e pensa como é que ele vai agir e como ele gostaria que os outros agissem. Ou seja, discursos normativos. Sim. Então, justamente porque o discurso empírico, científico, é um discurso menos, entre aspas, natural, é que eu acho que ele deve ser perseguido com mais veemência. Porque normativo todo mundo vai ser. O ser humano, o que ele mais adora é guruzar os outros e ser seguido pelos outros. A internet está mostrando o que nós todos já sabíamos há muito tempo. Né? Uhum, uhum. Essa bolha humana, ela se alimenta da concordância dos outros seres humanos. E quem não é muito vigiado, quem não tem, como eu gosto de dizer, a minha metáfora é, cadê o escravo de Trajano? Né? Então, eu tenho um escravo de Trajano no meu ombro, o tempo todo falando, ih, rapaz, isso é normativo, ninguém quer saber da tua opinião. Vê aí como as coisas são. Tá? Esclarece isso e aquilo. Então, eu acho que é um conselho para a vida assim, dos jovens, é você ter o seu escravo de Trajano no seu ouvido, sabe? Aquela Uhum. voz interior que fala com você, que nós chamamos de pensamento, né? Sim. O tô é mal tô de Platão, o diálogo consigo mesmo. Isso é, na minha opinião, fundamental. Então, é isso que nós temos. O discurso empírico, que é mais difícil, é mais, entre aspas, artificial, no sentido de que é preciso escolaridade para procurar. E o discurso normativo, que é esse discurso embriagador e natural em toda a espécie humana. Né? Então, nada espanta em relação à terraplanismo e a outras coisas que são ditas, porque a história da civilização já nos ensina que isso está sempre, sempre presente. Imagine para você conhecer um vírus com o qual a própria ciência está às turras, né, sem saber bem, não por mal da ciência, mas porque o diálogo sólido é construído lentamente. Né? E a internet exige respostas imediatas, embora tolas. Aí o que é que acontece? Quem fala mais bonitinho e dirigido mais ao público que ele sabiamente, eu prefiro dizer, não é com sabedoria, é com esperteza, né? Uhum. São coisas diferentes. Então, o orador esperto, principalmente diante de plateias incautas, né? A juventude, pela própria natureza, ela não tem empiria, né? Viveu pouco. Então, Sim. como essas coisas dependem de vivência, né? Esse tipo de sabedoria, a frônesis, né? A prudência, em latim, então o jovem ele não pode ter isso. É impossível. Você vê, um jovem pode ser gênio em matemática e em música. Aliás, Sim. geralmente são, né? Sim, sim. Porque essas coisas são, né? Essas coisas estão dentro de nós. Mas a sabedoria empírica, ela vem de fora para dentro. Ela depende de vida vivida, de páginas lidas. Né? Uma vez eu conheci um jovem muito vaidoso, jovem não, comparado com alguns de vocês não, tinha 40 anos, mas ele tinha escrito 40 livros. Aí Nossa. eu falei, pô, não pode prestar, né, meu caro? É impossível. A não ser que seja sobre outro tipo de assunto. Mas o assunto que a gente estava falando, que era justamente sabedoria de vida, esses 40 livros, tinha um, inclusive, sobre como ter sucesso no casamento. Nossa. E isso exige muita sabedoria. Aí eu acho que o cara só adquire essa sabedoria aos 200 anos. Né? Com certeza. Um Com homem ou uma certeza. mulher. É. E o cara já com 35 já tinha escrito um livro a esse respeito. Então, esses conhecimentos são muito complexos. Muito difíceis. Tá dando.
Ô, João, tá dando uma travada aqui, não sei se tá... Alô? Tá Oi, bem? agora Tá voltou. ouvindo? Agora Alô? voltou. Juliano, Agora... eu estou, assim, em condições de... Eu estou vendo várias pessoas dizendo, travou aqui, travou aqui. Não, agora voltou. Agora voltou. Então, aí eu estava dizendo que Você tá falando do livro do o casamento lá. conhecimento... aí eu estava falando que o ser humano precisa, porém, desses relatos normativos. E eu estava falando da epoque, né? Isso. EPOCHE, Uhum. que eu me abstenho, uma coisa antiga os estoicos usavam, é uma metodologia de abordagem, não só das filosofias, como do mundo. Então, o que é que eu faço com meus alunos? Você gosta muito de Habermas, então você vai ler, além de Habermas, os grandes críticos e adversários de Habermas. Sim. É o que eu chamo de problematização ou retórica estratégica. Você não pode ficar... O que eu vejo no Brasil é isso. Você compra um livro de um autor que defende essa teoria da argumentação, que eu chamo de crente, que é Alex, Dworkin, Habermas, esses que fazem mais sucesso. Sim. E o cara só lê esse pessoal e os seus discípulos. Eu vi Alex dizer, eu tenho uma missão. No prefácio do livro aquele, Hedgehogs, de Dworkin, né? Para o ouriço. Isso. Né? Como é, Juliano? Como é que traduziram? Traduziram aqui, como é que é? Entre ouriço e raposa, uma coisa assim, né? Justiça para ouriços e raposas, né? Uma coisa assim, que... Mas também, no prefácio desse livro, ele diz a mesma coisa. Eu tenho uma missão. Eu admiro esses caras, Sim. como Alex Dworkin. Mas veja, eu não acho que é isso que um pensador tem que fazer, sabe? Esse negócio de missão é uma coisa mais, como o nome está dizendo, missionária, né? É uma coisa mais para, sei lá, o guru, né? O padre, ou um guia espiritual. Eu não acho que é isso que a filosofia tem a nos oferecer. Ela tem coisa melhor. Mas aí, como você vê pelo sucesso desses filósofos, é um sucesso momentâneo. Acredito que em breve, nas gerações futuras, vai diminuir muito. Mas é grande porque eles se baseiam em discursos normativos. Sim. As pessoas gostam desse discurso. Sabe? Elas têm essa necessidade antropológica. É isso que eu falei do MIT, né? Patricia Churchland, o pessoal do construtivismo radical, eles estão investigando por que os seres humanos gostam tanto desse discurso. Eu tenho um livro antigo até de um psiquiatra, Bruno Bettelheim, acho que ele é judeu-americano, A Psicanálise dos Contos de Fadas, em que ele mostra que esses discursos normativos com o final feliz são o correspondente no final, que satisfaz a criança, é igual àquelas 28 regras do discurso racional de Robert Alex. Sim, é uma forma de idealismo para nos tranquilizar. É que eu digo, tem uma vantagem também, viu? Já que a gente está aqui na intimidade, né? Eu nunca dei aula de camisa assim, com a bermuda, eu sou mais antigo, mas o que eu ia dizer? Eu ia contar uma história interessante do Bruno Bettelheim. Esqueci. Depois eu lembro. Depois você pode contar para a gente também, não tem problema não. Eu vou me lembrando. Porque não está nas minhas anotações e eu tenho memória horrível. Agora, veja, estou complicando um pouco a coisa. Tem um livro de 500 páginas que ninguém vai ler. Acho que nem o cara que escreveu leu. Mas eu li. Chamado Possibilidade e Efetividade. E é uma palavra alemã estranha. Wirklichkeit. Primeiro, a gente tem que entender o que é o real. Né? Veja, turma, como diz Nietzsche, o vencedor é aquele que coloca o nome nas coisas. Então, vocês nunca vão pensar, talvez nunca tenham parado para pensar sobre isso. O que a gente chama de realidade? Né? O que é real?
que tem mais dignidade, né? O conhecimento real é um conhecimento melhor, está embutido aí. Mas vocês já pensaram que realidade é uma palavra latina que vem de coisa, res, assim como república, né? É a mesma origem. Ou seja, é o sucesso da visão de que o real é aquilo que é coisificado, né? Aquilo que se torna Excelente. um objeto jogado na sua frente. Objeto. Ponte de Miranda, que tem umas boas tiradas filosóficas. Ele escreveu, sei lá, centenas de livros, mas uns poucos, acho que 4, são filosóficos. E num deles, o problema fundamental do conhecimento, e foi só o que eu li, né? Eu não tenho paciência para ler aquelas coisas de processo civil dele, 60, 100 volumes. Mas ele é um grande pensador. E ele usa esse conceito de jeto, que, na sua maneira de ver, vem antes do objeto e do subjeto. Mas o que é objeto? É aquilo que é colocado na sua frente. Né? Jeto é colocado, jetado, posto. E diante de você. Então, é aquela ideia de que o real é aquilo que está na sua frente e cabe a você só desvelar aquilo que está ali. Tá? Então, o papel do ser humano no conhecimento é menor do que na visão que eu vou propor para vocês. Isto é, as coisas estão ali, né, reificadas, reais, e aí o investigador vai lá e não tem muita conversa, ele só tem que descobrir o que ela é. Daí vem o conceito de verdade, que antes de aparecer a palavra realidade, que não existe em grego, por isso que eu me prendi a essa palavra alemã, Wirklichkeit, que eu traduzo por efetividade, e não por realidade. E a gente já vai ver por quê. Então, o discurso da verdade para os gregos, quando ela começou a vencer, vamos dizer assim, o debate filosófico, que é a posição de Platão e seus discípulos, é de aletheia, que vocês devem lembrar dessa palavra por causa de uma das operações aí da Polícia Federal. Às vezes o conhecimento nos vem de fontes que nunca esperamos, né, Juliana? Quando eu vi o nome dessa operação, eu falei, pô, esse cara é bom, esse delegado. É bom, né? Mas, turma, aletheia quer dizer desvelamento. Ótimo. O leto é o rio do esquecimento, que era a pior desgraça no inferno grego. É o Hades, que não é exatamente o inferno cristão, né? Não é só coisa ruim. Inclusive porque na Grécia todo mundo vai para o inferno. Os bons ficam no lugar melhor, como os Campos Elíseos, e os maus passam por esse rio, se esquecem de tudo, e blá, blá, blá. Por isso que é uma desgraça o esquecimento. E aletheia, né, quer dizer justamente aletos, né, tirar o esquecimento, desesquecer, desvelar. Fantástico. Mas antes disso, a palavra certa para o mundo empírico não é realidade, é exatamente efetividade, né? E o que é efetividade? É aquele relato que prevaleceu sobre os demais. Ela não é uma coisa, entendeu? Então, eu vou dizer de cabeça, porque eu não estou com o livro aqui. Mas tem um grande... o inventor, o criador do pragmatismo norte-americano, que é considerada a filosofia norte-americana, e você vê que os Estados Unidos cresceram muito no conceito mundial ao fazerem uma música mais ou menos própria, como o jazz, e aqueles eruditos como Bernstein, né, e Aaron Copland. Juliano conhece isso muito melhor do que eu. Mas também porque eles supostamente criaram uma filosofia, que é o pragmatismo. Eu não vou entrar nesse debate, que é um debate muito técnico, eu acho que exagera um pouco. O poder econômico dos Estados Unidos fez com que eles incensassem essa tese de que o pragmatismo é uma nova filosofia. No meu entender, o pragmatismo é uma das vias retóricas ao lado do nominalismo e do desconstrutivismo e de tantas outras. Mas, como eu disse, não cabe isso. Eu queria usar a frase dele, que eu admiro muito, é o John Dewey. E ele diz assim, ele substitui o conceito de verdade pelo conceito de assertividade garantida. É o que eu digo sempre, como ninguém lê os antigos,
Aí a turma acha que isso é novidade. Mas não é. Isso já está... E é por isso que nós nos consideramos e somos ocidentais, porque nós nascemos mesmo do judaísmo, do cristianismo, da Grécia e de Roma, para o bem e para o mal. Muito bem, então o que ele diz lá de assertividade garantida? Ele fala, olha, é uma discussão dele com Bertrand Russell, que é um defensor da verdade. Bertrand Russell diz, olha, César atravessou o Rubicão, aí eu considero que isso é um dado empírico inegável, inexpugnável, que não pode ser de maneira nenhuma recusado. Mas John Dewey não. John Dewey acha que se eu achar um grupo social e eu tiver força suficiente, seja persuasiva, seja ameaçadora, para convencer esse grupo de que César não atravessou o Rubicão, César não atravessou o Rubicão. E Bertrand Russell considera isso um absurdo, pois eu considero isso a essência da sabedoria. Entendeu? Por isso que eu digo que a história é o cartão de visita da cultura. Né? Uhum. Se você vai numa festa de pessoas chiques, sabe aquela coisa... Tem até um livro, hein, garotada, de um amigo meu também, o Dietrich Schwartz, e no Brasil fez um maior sucesso também, faz alguns anos, traduzido como Cultura Geral. Procure esse livro. O que é esse livro? Ele tem um vernizinho de cultura em todas as artes possíveis e imagináveis. Literatura, ele resume um pouquinho de cada livro. Música, ciência, filosofia. Aí você lê esse livro, vai para uma festa de pessoas cultas e tira a maior onda. Porque uma festa de pessoas cultas é aquilo, você não pode ser profundo, senão você é chato. E aí tem aquela pergunta, o que faz parte da cultura? Então, veja, você não pode chegar numa festa de pessoas cultas e dizer, você não sabe que o Código Tributário Nacional foi alçado à categoria de lei complementar, porque a lei complementar nunca veio, embora ele seja uma lei ordinária? Seu ignorante. Você não pode fazer isso, porque essa informação não faz parte da cultura. Não é ignorante não saber isso, entendeu? Exato. Isso é uma informação técnica. Do mesmo jeito que botânica, física, etc. Mas se você chega na festa de pessoas cultas e falam de Van Gogh, e você diz, é aquele jogador da Holanda, aí você é uma pessoa ignorante. Então é muito difícil você dizer que tipo de informação faz ou não faz parte da cultura. E quem consagra isso é o que eu chamo o discurso predominante, ou o relato vencedor. Porque nós nunca vamos saber como as coisas realmente são. Nós, diante dos estímulos, que Kant chamou coisa em si, né, que nós não sabemos o que é, nós entramos num diálogo humano e desse diálogo vamos extrair as diversas, vamos dizer assim, visões de mundo, que em grego hoje nós chamaremos de teorias, e cada um de nós, por mais analfabeto que seja, tem uma teoria, e essas teorias vão se digladiar e uma delas vai vencer. Sim. Aí você chega para mim e fala, mas então, professor, isso é a realidade. Não, não é. Por que não é? Porque esse relato vencedor, ele daqui a pouco tempo, dependendo do contexto, do tempo e do espaço, ele vai mudar completamente. Sabe? Não é como a realidade que uma vez real é real. Coisa que nem os cientistas hoje em dia acreditam mais. Né? Nesse ponto, a visão retórica está sendo muito mais ampliada, a filosofia retórica, do que jamais foi. Fala, Juliano. Essa coisa que o Dewey falou, né, com esse debate dele aí com o Bertrand Russell, parece que está acontecendo muito hoje também, né, João? Essa coisa de igual, por exemplo, né, essa coisa de, é uma gripezinha, né, e tal, e tem um monte de gente aí, né? Isso é um relato, inclusive, que pode se tornar o dominante. Exato. Veja, que é a coisa da... Aí, o que é que eu prego? Você diz, ô João, então não existe verdade, o que é que eu faço? Rapaz, você tem que criar instituições de fiscalização. Sim, isso é ótimo. muito difícil. Veja, esse discurso da gripezinha não foi nem lançado na Alemanha. Uhum. Ninguém, nem o mais extremado nazista, ousou falar isso. Por quê? Porque ninguém vai ouvir, cara. E veja, não estou dizendo que a Alemanha é um país de pessoas que só tem Kant e Hegel. Não. É cheio de ignorante, cheio de... Mas não é tão ignorante a ponto de permitir um relato gripezinho. Sim. Mas
Não há limites para esse tipo de relato, a não ser a nossa própria criação de mecanismos de filtragem. Sim. Isso é que é muito difícil. Veja, uma coisa que eu vejo no mundo moderno, no mundo da internet, é incensar demais os jovens. Veja, os jovens têm que ir atrás dos velhos. Claro que o velho imbecil é mais imbecil do que o jovem imbecil, porque tudo do velho é exagerado. Agora, o velho sábio vai ser mais sábio do que o jovem sábio, porque ele viveu mais. Não? Então, só é você ter cuidado com os velhos imbecis, que são muitos, muitíssimos. Sim. Mas você deve respeitar a opinião dos velhos, confrontá-las. Como eu disse, pegue os velhos que não concordam entre si e tente, né, confrontá-los, fazendo antes a époque, que é eu me abstenho, e pensando sempre, quem manda em mim sou eu. Sim. Eu vou ver os lados todos e vou dizer quem tem razão. Agora, sempre assim, eu vou dizer quem tem razão provisoriamente. Essa é a sabedoria da époque. Porque quando você tiver 30 anos, você vai ter uma efetividade, para não falar a verdade. Com 40, você já vai ter outra, totalmente diferente. Então, quanto mais você se abrir a essas mudanças, mais sábio ou sábia você será. Ô, João, tem uma pergunta de um aluno aqui, ó, não sei se, né, do Guilherme Hesse. Está perguntando o seguinte: é válido dizer que a realidade só existe aos olhos de quem deseja observar? Veja, não é que ela só existe assim, mas o desejo faz tem um papel essencial na constituição da realidade. Se você não for sábio, essa frase que o Hesse disse está certíssima. Sim. Porque o sábio, o não sábio, o ignorante, só seguia pelos seus próprios desejos. Sim. Mas justamente a sabedoria está em, tendo consciência de que os desejos constituem a realidade e nos levam a pensar do jeito que a gente quer, que a gente deve lutar contra isso. Em hermenêutica, os americanos chamam isso de wishful thinking. É você, né, interpretar as coisas do jeito que você gostaria que ela fosse. É você ganhar um pacote de cocô e dizer, cadê o meu cavalo árabe? Tem uma piada que meu pai contava, né? O otimista ganha um pacote de cocô e desce as escadas correndo, cadê o meu cavalo? Quando, na verdade, você só ganhou um pacote de cocô de cavalo. Ótimo, excelente. Isso é coisa da antiguidade do meu pai. Então, veja, estou voltando à coisa técnica do livro Possibilidade e Efetividade, né? De Nikolai Hartl, que é um filósofo clássico, que quem lê dá muito trabalho, mas tem muito a nos dizer, na minha opinião. O ser humano, e eu vejo isso nesses debates do coronavírus, ele confunde o possível com o efetivo. Veja, turma, o possível é um exercício de futurologia. Claro, ao separar o possível do impossível, você já tem alguma sabedoria. Sim. Mas eu mesmo vejo que, nos seres humanos, o possível e o impossível dificilmente são separados. Quando você separa o possível do impossível, você já está sendo empiricamente sábio. Porque, por exemplo, o fato de a Terra ser plana, ou ser um prato cheio d'água em cima de 4 elefantes, não é possível. Mas muita gente acredita nisso. Né? Um ser humano ressuscitar não é possível, mas muita gente acredita nisso. O ser humano voar. Aí, daí para a gripezinha, é uma questão de escala. Né? Sim. Gradações. Então, a primeira divisão grande é isso, o possível do impossível. Se você consegue fazer isso, o empiricamente possível. Veja que eu não estou falando de fé, eu estou falando de conhecimento. Longe de mim, né, inclusive a retórica com o seu ceticismo, eu tenho um livro sobre isso, do Matt Rossenfelder, dizendo que o ceticismo retórico enalteceu a fé, engrandeceu a fé e abriu grande terreno para o surgimento do cristianismo e o islamismo e outras grandes religiões. Porque ele falou, olha, nessa parte do conhecimento, isso que você está dizendo não tem sentido. Isso é uma questão de fé. Aí você me tira dessa. Então é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer, sabe? Nada contra a fé. Claro que você pode acreditar no que você quiser. Eu estou falando de conhecimento. É outra coisa. E nem estou dizendo que o conhecimento é melhor do que a fé. Só estou dizendo que é diferente. Talvez eu seja um cara que goste mais do conhecimento do que da fé.
Mas eu aceito que você gosta mais da fé do que do conhecimento. Sim. Isso é uma questão, e nem me acho melhor do que ninguém por conta disso. É porque cada um tem sua função, né? Um joga futebol e o outro tem fé. Isso é uma questão de cada um. Sim. Veja, depois que você separa o possível do impossível, você não pode confundir o possível com o real. Então, o que eu vejo aí nesse mundo de premonições, principalmente sobre o coronavírus, é um excesso de... Não é informação, porque isso não existe, é um excesso de premonições, essa é a melhor palavra. Predições, né? Sei lá, previsões, esses pré todos, né? Uhum. Que se eu disse a vocês que vocês devem observar os dados empíricos com cautela e é porque abstenção, sempre ouvindo o outro lado, imagina o que eu vou dizer para vocês de premonição. Imagina a premonição de um jornalista que trabalha 24 horas, nunca lê um livro de mais de 50 páginas e chega lá dizendo a você o que vai acontecer daqui a um mês, ou daqui a uma semana, ou daqui a... Você não deve dar nenhum ouvido a isso. Claro, você pode ouvir. Olha, que divertido, ele fala bem, ele fala mal. Mas você pegar o conteúdo da informação e tomar alguma decisão a partir dessas premonições, é preciso muito cuidado. Por exemplo, eu estou como é que diz, recluso. Eu sou grupo de risco. Então, de certa forma, você vai dizer que eu estou acreditando em alguma premonição. Eu diria que não é exatamente isso, porque eu me baseei principalmente no passado, que é o empírico efetivo. Eu vi que as grandes aglomerações provocam um aumento da contaminação. Então, eu cheguei para mim mesmo e falei, olha, eu não vou, por via das dúvidas, pode ser que eu seja um imune, né? Não tem uns aí que são imunes, mas eu não vou testar. Eu sou um cientista, eu vou testar. Vou lá para o meio, me agarrar. Mas eu não diria que esse meu comportamento é baseado numa premonição. Como eu disse a vocês, algum discurso normativo, alguma premonição, o ser humano é forçado a ter. Ele é condenado a isso. Faz parte de um dos componentes do que nós chamamos nossa razão, sabe, tu? Eu acho que na evolução, ao mesmo tempo que apareceu essa angústia diante da morte, a natureza nos forneceu o antídoto para essa angústia, ou quer dizer, uma tentativa de antídoto, que é o discurso normativo, a premonição, saber que a bruxa vai morrer e a Branca de Neve vai cuspir a maçã envenenada, sabe? Estou dizendo que isso é um mal em si. O que eu estou tentando é dizer que o papel do filósofo é o quê? É procurar fazer a vida melhor. E eu acho, tenho convicção disso, vocês que têm que testar, que você agir assim diante das premonições é a melhor maneira para ser feliz, não se angustiar, sabe? E levar a vida filosoficamente, com sabedoria. Eu acredito que isso é a melhor forma, ou essa é a melhor forma de viver. Então, esse livro todinho de 500 páginas é para mostrar isso. Claro que ele vai usar 1 milhão de conceitos complicados com os quais não vale a pena a gente se debater aqui, como possibilidade, com possibilidade, quer dizer, efetividade. E o cerne é o que é possível, não é efetivo. O efetivo é um dentre os 1000 caminhos da possibilidade. Só que as pessoas, assim como Robert Alexi, e eu digo isso, como eu disse a ele mesmo, né, precisam deixar claro qual é o discurso da possibilidade e qual é o discurso da efetividade. Mas como fazer uma possibilidade passar por uma efetividade dá o maior sucesso na vida da bolha humana, as pessoas, os oradores, misturam essas coisas como estratégia para enganar os incautos. Então, ele fala de uma possibilidade sem dizer, olha, eu estou apenas falando de uma possibilidade que, na minha imensa ignorância, eu acho que pode vir a acontecer para a vida. Não. Ele fala, o discurso é assim, a argumentação é assim, e o coronavírus é assim. Não é. Sim. Não é. Porque o possível, cada um pode achar o que quiser sobre o possível. Claro, vai haver, aí entre o possível e o efetivo, o que é que tem? O plausível.
Aí você pegar os possíveis e reduzi-los aos plausíveis, já é uma grande vitória metodológico-filosófica. Mas não vai confundir, mesmo assim, o plausível com o efetivo. Efetivo, só o passado vai nos dizer, né? O conhecimento empírico é um conhecimento do passado. Por isso que ele é tão reduzido, né? Ele não junta milhões, né? Quem junta milhões é aquele discurso normativo. Vamos lá, vamos lá. Exato. É por isso que dizem que os céticos são conservadores. Não somos. Nós apenas não acreditamos na conversa dos outros. Né? O cara chega... Então, essas estratégias retóricas, quando você conhece, a mim me parece, novamente, modestamente, não é fazendo falsa modéstia, é modestamente, me parece ser o melhor caminho. Né? Então, o que quem conhece Sete Lagoas, que é uma universidade privada, mas vamos pensar na UFMG, aí o cara chega, queremos o bem da UFMG. Pô, todo mundo concorda com isso, a não ser um espírito de porco maluco que vai dizer eu quero que tudo se exploda. Mas por que todo mundo concorda com isso? Porque essa frase não quer dizer nada. Entendeu? Queremos o bem da UFMG concorda? Concorda. E se você prestar atenção, 90% ou mais, aí eu nunca fiz a estatística, não quero ser normativo, mas quase todo discurso humano é assim. Tá? Então, eu às vezes chego no fim do dia, eu digo, que foi que eu vi hoje? Aí saio recapitulando, eu digo, rapaz, nada. Não vi nada. É verdade. Porque você não vai conseguir conversar com Aristóteles, então é melhor ler, né? De pegar quem sabe mais do que você. Claro que eu não digo só Aristóteles, Habermas, Alex. Sim, sim. Essas conversinhas do que você acha que vai acontecer com o coronavírus, é melhor você gastar seu tempo. Já viu? Você passa esse WhatsApp, diz a você, parece o juízo final. Quanto tempo você gastou nele na semana? Né? Nossa Senhora, nem me diga. Eu fui mortificado. Você passou 3 horas, meu Deus do céu, dava para eu aprender matemática. Não, quero não. Ô, João. Selecionar o que você vai fazer com o WhatsApp, né? Eu não estou contra essas ferramentas, pelo contrário, sou um fã da tecnologia. Mas também. Selecionar é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Nossa, fala, Júlio. Não, é porque já estamos aqui já com 1 hora já de se você quiser já ir partindo para o final, aí fica à vontade, viu, João? É mesmo, rapaz, eu tinha umas coisas, vamos dizer assim, mais do dia a dia para falar, mas é mais importante eu falar essas coisas filosóficas para vocês. Eu ia falar que o SUS mostrou como é fundamental, mas a turma só pensa, o ser humano só pensa na desgraça na hora que não dá para consertar. E a coisa mais política que eu ia dizer na tua vida, hoje se chama de empreendedor, né? Empreendedorismo. E eu que estudo etimologia, a origem das palavras, né? Isso começa com a palavra meteco, na Grécia clássica. Claro, Platão era um aristocrata, ele detestava quem trabalhava, ele achava o trabalho indigno, porque ele nunca trabalhou, já nasceu rico. Que maravilha. Aí os metecos transformaram isso em mercador, a palavra mercador. Depois o mercador virou comerciante, que eu estudei direito comercial. Mas vocês não, vocês estudam direito empresarial. E daqui a pouco vai ser o direito empreendedorial. São comerciantes. Nós vivemos na sociedade burguesa. Platão despreza profundamente quem compra e vende mercadorias, quem é dono de loja de roupa, quem é isso que é aquilo. Veja, eu não estou dizendo que isso está certo. Eu estou dizendo que um aristocrata, fundador da nossa cultura, pensa. Mas o que eu quero chegar à conclusão é que educação, segurança, não pode estar na mão de... não pode estar com critérios de empreendedorismo, sabe? Sim, concordo. Essa mudança de nome de mercador para empreendedor é apenas uma mudança de nome. Isso é um artifício retórico. Então, o SUS, que é a saúde, pode estar entregue a empresas privadas, sabe? Que trabalham em termos de lucro. Então, vocês podem ver aí os vídeos de Bill Gates, que já ele previu cientificamente, que eu digo não é premonição, que haveria esse coronavírus, né? Em 2015, muito antes do menor sinal. E
E ele fala isso, né? Que a gente não pode, a gente tem que cuidar do sistema de saúde agora para se preparar. E você vê os Estados Unidos, eu sempre disse que os Estados Unidos não são um país desenvolvido, né? Claro, é melhor do que o Brasil, sem dúvida, mas não se compara com um país desenvolvido como a Alemanha. É o subdesenvolvimento na politização, sabe? Naquele segundo tipo de conhecimento que eu falei para vocês. Os americanos, os norte-americanos, eles detêm muito a primeira forma de conhecimento. Ganham todo tipo de prêmio Nobel. Mas são ruins na filosofia, sabe? No pensamento. O que fazer com esse conhecimento? Eles são tão subdesenvolvidos como nós. E aí eu ia falar também um pouco sobre o que fazer com a política, né? Que eu sou uma pessoa muito radical em relação à política, né? Eu sou contra a reeleição, contra a política como profissão. Para mim, a política deve ser um fardo, sabe? Você está lá feliz da vida, aí seus amigos o convencem ou a convencem a ser vereadora, aí você vai a contragosto, doida para voltar para sua loja, aí depois você faz uma administração boa e vai guindada para governadora, para presidente, mas doida para voltar para sua casinha, ganhando pouco, dormindo mal, e não sei como é. E, finalmente, Juliano, a safadeza grande que é esse país é que a imoralidade é legalizada, sabe? Isso daria frisson em Platão e Aristóteles. Você vê, todas essas coisas, a vitaliciedade do Supremo, as formas de escolha dos ministros do Supremo, os curicários, as prerrogativas do Legislativo e dos juízes também, pequenos juízes, não precisa ser Supremo, não, eles são apenas um mau exemplo. Todas essas coisas são legais, passaram pelo processo legislativo legítimo. Sim. E isso por quê? Porque o povo analfabeto não tem nem condições de fiscalizar o que está acontecendo. Eles não sabem o que é um auxílio moradia. É por isso que o Brasil, as elites brasileiras predatórias, tiveram muito sucesso nesse mecanismo de tirar a educação do povo durante 500 anos. A sociedade brasileira nunca deu valor a isso. Esse meu discurso de ser a vida de político deve ser uma vida sacrificada, a turma ri, né? Porque todo mundo quer ser político. Porque é ótimo ser político. Sim. Ele fica rico, tem poder, ganha bajulação, aquilo que você gosta. Se você gosta de guitarra, você ganha guitarra. Se você gosta de homens bonitos, você ganha homens bonitos. Se você gosta de dinheiro, impressionante. E os empresários querem ter dinheiro, beleza, e sabedoria e poder político. Não pode, rapaz. Na Alemanha, o maior inimigo do empresário é o governo. Sim. Ele ajuda uma coisa republicana para iniciar, mas depois ele não fica perdoando dívida. E nosso Congresso, nossos legisladores são todos vendidos ao dinheiro, com raríssimas exceções, que não vale nem a pena falar. E como eu já tenho uma longa vida, essas exceções, que são raríssimas, vão diminuindo com a idade, sabe, turma? Os deputados e senadores jovens são regra geral, isso Aristóteles já diz, todo velho ruim é velhaco. O velho se torna velhaco. Então, é mais a proporção de gente bem intencionada na juventude é maior, mas, em compensação, são mais ignorantes. E aí tem menos poder. Ou seja, é difícil, é uma coisa demorada. Eu estou falando, vocês não fiquem desesperados, não. A minha geração fracassou, eu espero que a de vocês seja melhor. Mas é isso, Júlio. Ô, João, tem só mais uma participação do aluno aqui, da Andréia. Claro. Ela fala o seguinte, que na Datafolha aqui, 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana. No entanto, a teoria da Terra plana penetrou nos porões do poder, onde o influente guru do presidente, né, o Olavo Carvalho, ex-astrólogo, tuitou. Só assisti um dos vídeos, experimentos que mostram a planicidade das superfícies aquáticas e não consegui encontrar até agora nada que os refute. Isso foi a fala do guru aí, né, do Olavo Carvalho, né? Gostaria de saber o que o professor, né, o João Maurício, aí, acha dessa fala do Olavo Carvalho. E o que você tem a dizer sobre o Olavo Carvalho? Pelo amor de Deus. Pessoal, eu já ouvi e até li o Olavo Carvalho, justamente porque você deve, para poder falar mal ou bem, primeiro ter o conhecimento empírico. Mas é o que eu falo para vocês. Primeira coisa que eu vi, né, é instituições. Claro, toda regra tem exceção, né? Eu sei que Bill Gates não concluiu lá o curso dele em Harvard. Mas eu não conheço Bill Gates, mas eu diria a ele, rapaz, seria melhor se você tivesse concluído, sabe? Você atingiria um pouco mais de gente
por conta disso. Como a vida dele é uma história contrária ao insucesso só por não ter concluído Harvard, isso já eclipsou esse dado empírico. Bill Gates não concluiu Harvard. Aí ele, como tem a plateia, ele pode dizer, não concluí porque não quis, que era todo mundo de analfabeto. Então, mutatis mutandis, a gente sabe que Harvard é Harvard, não é tão analfabeto assim, embora eu conheça vários analfabetos que passaram por lá. E o Olavo de Carvalho é outra história. Eu vejo como ele deve estar honrado, eu comparando com Bill Gates. Ele não concluiu nada. Não? Aí eu fui ver, será que os livros desse cara são os livros de eu-achismo? Ele não tem nenhuma cultura filosófica, né? Não falo nem no sentido acadêmico. Ele não sabe o que é empirismo, ele não sabe o que é ceticismo. O livro, ele além disso, é desonesto intelectualmente, porque o livro dele sobre Schopenhauer, que é uma tradução que foi feita por uma aluna dele, que nem é grande coisa, você compra o livro, mais da metade do livro é de Olavo de Carvalho. Exato. Mas a capa do livro tem Schopenhauer, né? Dialética. Eu falo que até ele colocou aquele Como Vencer no Debate Sem Ter Razão. Quer dizer, você vê que é um caça-níqueis, né? Assim, um livro justamente dirigido a um público que sabe ler, no sentido de sujeito e predicado, mas não tem nenhuma noção a respeito do que está lendo, né? Que é o analfabeto funcional. Uhum. E a Terra plana, eu não é exatamente a minha área, mas eu acho que é possível, se você tiver interesse no tema, achar grandes argumentos, grandes instituições e grandes cientistas que dizem que ela é redonda. Né? Eu acho que esse relato é mais digno de crédito, pelo menos da minha parte, eu acho que é. Também acho que é. Pois é. Ô, João, mas é isso. Agradeço demais. Se você tiver alguma coisa a mais, alguma pergunta, eu terei amanhã para isso, mas estou... os alunos tiverem alguma pergunta aí, gente, olha, está à disposição. É porque, turma, meus alunos que estão mais de perto, eu digo, eu queria estar com 135 quando o asteroide chegar, né? Para destruir. Eu sou um Nietzscheano, né? Como aquele que destruiu os dinossauros. Veja que os dinossauros mandaram na Terra durante 150 milhões de anos e acabaram por um fator externo. Isso é que é inteligência. Exato. Nós estamos aí com 300 mil anos, já estamos acabando com a natureza. É um bicho burro. Agora, como vive numa bolha, aí fica um dizendo para o outro, pô, tu é lindo, pô, tu é inteligente, tu é maravilhoso. Coisa nenhuma. Aí vocês leiam sobre verdade e mentira num sentido extramoral, que são 5 folhinhas de um texto poderoso de Friedrich Nietzsche. Aí o que é que eu queria mais? Era uma coisa assim, o asteroide, ou então era glamouroso também, Juliano, os ETs chegando e matando todo mundo. Né? Porque para um ET, a barata e nós não vai ter diferença nenhuma. Imagina que a visão dele seja bio. É bio ou é mineral? É bio, mata. Aí eles nem saberiam que nós somos humanos, matariam a nós, os macacos, é barata. E barará. Isso é mais glamouroso. O vírus é pouco glamouroso. Mas se a gente não tomar cuidado com ele, né, não vai ser tão bonito quanto o asteroide ou os ETs. Mas pode ser perigoso. Também acho. Oi, gente, bom, acho que os alunos estão aqui. Você está acompanhando aí, João, o que eles estão falando aí ou não? Eu vejo algumas coisas, como eu estou prestando atenção em você. Ah, tá. O pessoal está falando muito bem da palestra aí, a Emily gostou muito, Ana Laura, Pedro. Agradeço muito. O Pedro Torres me orientando de monografia, baixista, muita gente boa também, inteligentíssimo. Vitor, Érica, Rosana, Ângelo, professora aqui da faculdade, adorou também, né, a palestra. Rosana, excelente, grande amiga minha. Estou às ordens, meu amigo. Que os alunos, a gente não tem contato direto, né, com essa pandemia, mas eu vou a Sete Lagoas, ainda mais que é perto de Confins, é uma maravilha. Pois é, exato, pertinho. Né? Oi, Juliano. Oi, Carol. Professor, queria aqui agradecer pelas colocações. É muito importante que na academia, no curso superior, nós possamos fazer esse tipo de provocação, que a gente possa refletir. Eu sempre lembro muito, principalmente aos nossos alunos do primeiro período, que a universidade, quando você vai para a universidade,
ali as discussões, elas são técnicas, a gente sai do achismo, a gente sai do que a gente acha ali, que a gente assiste na televisão, e passamos a ter reflexões críticas, e isso é muito importante. E eu acho que assistir essa fala hoje do professor João Maurício, principalmente dos nossos alunos do primeiro período, é muito válido. O professor Juliano é nosso professor de introdução ao estudo do direito, e é isso, nós precisamos refletir criticamente sobre tudo o que está acontecendo, né? O mundo pós-Covid nunca mais vai ser o mesmo. Né? E agradecer aqui imensamente, Juliano, por ter trazido o professor João Maurício para falar conosco. Eu estou muito feliz também, agradeço muito ao João também, né? E o Carol, obrigado também por ter me convidado a convidar professores. Juliano, tem alguém aqui, eu não vi, o Magno. Veja, o texto de Nietzsche está até na coleção dos pensadores, foi traduzido em português. Sim. É de um livro póstumo dele chamado Considerações Extemporâneas. Agora, o texto é sobre verdade e mentira num sentido extramoral. Ótimo. Que é uma visão não tão grandiosa sobre a espécie humana, mais modesta, mais humilde. Eu acho que se nós formos mais humildes, nós vamos melhorar muito, em todos os sentidos, sabe? Concordo, João. O ser humano é muito arrogante, ele tende a ser muito arrogante. Ele precisa do escravo de Trajano, sabe? Porque você vai morrer, e normalmente você vai morrer dolorosamente. Vai ser um negócio de horrível, né? Não é essa morte dormindo. Pouca gente morre dormindo aos 135 anos, tá? Isso é verdade. Seria o ideal, né? Melhor que isso, só o asteroide, né, Juliano? Só o asteroide. Ô, João, cara, eu tô feliz, muito feliz mesmo que você tenha topado isso aqui com a gente. Muito bom revê-lo, viu? Eu quero, assim que isso passar, essa pandemia passar, eu quero ver se eu te faço uma visita aí, né? E levar uma guitarra pra gente fazer um som aí também, tá? Eu vou aí também, maior prazer. Pois é, claro. Você não deve ter dito ao pessoal, mas você sabe que eu sou mineiro, né? Isso é um orgulho. Eu nasci em Belo Horizonte. Sim, sim. Pra cá com quase 4 anos e falando, né? Já falando mineiro. Infelizmente, eu perdi esse belo sotaque. Uau! Que bacana. Foi bullying. Eu sofri tanto bullying que tive que mudar o sotaque. Entendi. Eu sou Belo Horizontino com muito orgulho, da maternidade São Lucas, que ainda hoje existe. Que bacana. Batizado na igreja de São João Batista. Muito legal saber disso, João. Eu até falei com o João, até falei com o Marcelo da sua palestra, mas parece que ele está ocupado com outras coisas lá também, com o Galupo, né? Aí à noite. Um abraço. À noite eu te mando o link da palestra dele. Se você quiser interromper e falar alguma coisa. Que bom, mande sim. Tá? Agora, Juliano, não esqueça a gravação para me mandar. Não, pode deixar. Talvez até eu faça um artigo, porque muita coisa eu inventei na hora. Eu fazer Não, sem problema. João, brigadaço, queridos alunos, muito obrigado a vocês aí. Tenham um bom dia, uma ótima semana, tá? Amanhã as aulas voltam ao normal, ok? E hoje à noite temos outras palestras, tem o Marcelo Galupo também mais à noite, e conto com vocês lá. João, então, muito obrigado, se cuide aí, meu amigo, viu? Realmente, querido. Obrigado a todos e a todas. Até a próxima. Tchau, meu irmão. Valeu demais. Tchauzinho, pode ficar à vontade, João. Carolzinha, você está aí? Obrigada, viu, Gil? Eu que agradeço, Carol. Obrigada. Você encaminha o vídeo, então, para ele, pode interromper a gravação. Tá. E lembrando, bem lembrado aí, nossas aulas voltam amanhã, sala de aula, depois de